Voz da Comunidade. Hoje, no Voz da Comunidade, nós vamos falar sobre a situação que tem atingido diretamente os estudantes, as famílias e os trabalhadores da educação. A forma desorganizada e autoritária como a Prefeitura de Belo Horizonte está conduzindo a reposição dos dias de greve. A gente também vai falar um pouco sobre como que a gente vê, apesar dessa postura autoritária, a organização do ano de 2027 e porque também nós temos algumas alterações e alguns elementos que vão impactar diretamente no nosso calendário do ano letivo de 2027, do ano que vem. Mas antes disso tudo, é importante a gente esclarecer. O calendário imposto pela Secretaria Municipal de Educação não foi acordado com o Sindirrede. As regras elas foram apresentadas pela gestão de forma unilateral, sem acolher as propostas construídas pelas escolas e pelos colegiados, né? Isso tem um problema muito grande, que a reposição ela deveria ser organizada para assegurar o direito dos estudantes à educação, garantir as condições adequadas de trabalho e recompor de fato os dias e as horas interrompidos. Mas a prefeitura está criando um obstáculo para que isso aconteça. A SMED ela impede que diversos trabalhadores que participaram da greve façam a reposição. Por exemplo, professores em readaptação funcional, que nós já trouxemos aqui, profissionais de projeto, bibliotecários, assistentes administrativos e outros trabalhadores que fazem parte do cotidiano pedagógico das escolas, eles estão sendo excluídos do processo de reposição. Com isso, a prefeitura pretende chamar de dia letivo integral, entre aspas, né, porque não é, um dia que parte da equipe escolar não vai estar presente. Isso tem um impacto diretamente na qualidade de educação. A escola, a gente sabe, ela não é formada apenas por professora ou por professor que está diante da turma. A própria LDB, inclusive, ela prevê isso. Ela depende de um conjunto de profissionais que garante o funcionamento da biblioteca, os projetos pedagógicos de recomposição da aprendizagem, a inclusão que tanto tem sido propagandeada pela atual secretaria e pela prefeitura, que não está sendo respeitada, porque muitos professoras e professores do atendimento educacional especializado não estão sendo autorizados também de repor o acompanhamento pedagógico, a organização e o atendimento dos estudantes. Tudo isso compõe a escola e não está sendo entendido como algo que é fundamental para o processo de reposição. Quando esses trabalhadores são impedidos de participar, a reposição fica incompleta e as condições para ensinar e aprender pioram muito, tendo impacto direto na qualidade da educação. E a situação ainda é mais grave na educação infantil. A própria SMED tem informado que algumas turmas de criança de 0 a 3 anos não vai garantir a integralidade dos exames dias letivos. A gente sabe, a gente já tratou disso aqui em outros momentos, que isso é tratar a educação infantil como um direito menor, é voltar para aquela lógica que havia, principalmente antes da Constituição Cidadã de 88, de que a educação infantil não passa de uma assistência, não é um direito da criança antes de qualquer coisa. Então, nesse sentido, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e não pode ser reduzida por uma decisão administrativa da prefeitura. E aí é importante esclarecer que a SMED ela tem entendido uma questão muito grave na educação infantil, que há um entendimento de que a educação infantil ela não é obrigatória de 0 a 3. De fato, ela não é obrigatória para a família matricular seus estudantes. Mas, a partir do momento que você tem estudantes matriculados na rede, é obrigação do executivo assegurar esses 200 dias letivos. Inclusive, é importante a gente tratar que, quando houveram os desastres no Rio Grande do Sul, que teve todo aquele transtorno, escolas afetadas, cidades ilhadas, a educação se reorganizou e fez a compensação da jornada para aqueles estudantes para assegurar os 200 dias letivos. Ali até poderia ter sido usado uma questão, calamidade, emergência, e dizer, olha, não vamos garantir os 200 dias letivos. Mas houve uma força-tarefa para garantir os 200 dias letivos. Então, fica aqui uma questão muito importante. Por que a secretária de Educação, Natália Araújo, e o prefeito Álvaro Damião acham que Belo Horizonte, diante de uma greve provocada por eles mesmos,
tem menos relevância e menos importância, a educação infantil não tem que assegurar. E aí temos ainda o problema que na forma de organização eles estão empurrando o calendário de 2026 para 2027, que é outro transtorno na vida das famílias dos estudantes. Porque, em especial, os estudantes que estão mudando de ciclo de faixa etária, estão saindo da educação infantil para entrar no primeiro ano, estão saindo do quinto ano para entrar no sexto, ou saindo do nono para entrar no primeiro ano do ensino médio, eles terão dificuldades para mudar de rede, sendo que, no caso do ensino médio, é obrigatório mudar de rede. Belo Horizonte não apresenta mais nenhum atendimento do ensino médio para atender esses estudantes. E aí como fica? Por que a secretária acha que ela tem o direito de bagunçar, atrapalhar a vida das famílias e desses estudantes? E diz que vai resolver com o Estado, que a gente sabe que, além de tudo, ela não tem esse poder, porque estamos em ano eleitoral, pode ser que troque o governo, pode ser que o novo secretário de Educação não saiba ainda o que ele vai pegar, e quem diz que ele vai estar disposto a resolver um problema criado pela secretária de Educação de Belo Horizonte. Então, temos aí uma questão, para além de todas essas que são muito graves que a Thalita traz, algo muito grave para a população, que é ruim para os trabalhadores que o calendário de 26 adentre 2027. Mas quando a secretária faz a escolha de que se dê no mês de fevereiro, necessariamente a gente cria mais de um calendário do ano escolar para 2027, que tem 2026, 2027, começando em tempos distintos. E isso é muito ruim. É interessante você trazer essa questão do contexto de excepcionalidade, né, que a gente viveu na pandemia, mas também em outras situações que teve, por exemplo, contexto de calamidade, de emergência climática, que foi o caso que você citou, que nem mesmo durante a pandemia o Conselho Nacional de Educação autorizou a dispensa dos 200 dias letivos. Então, há um entendimento, um amplo entendimento jurídico e também de direito, né, legal e social, de que os 200 dias letivos eles devem ser cumpridos e eles são de direito do estudante, né, não é um benefício concedido pelo poder público, mas sim se trata de um direito do estudante. Inclusive, recentemente, no dia 16 de abril de 2026, foi também homologado um parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação, dizendo, inclusive, que em situações de violência, insegurança no entorno das escolas, ou de emergência sanitária, ou de interrupção dos serviços, greves e paralisações prolongadas. O parecer fala sobre isso. A orientação do Conselho é que as escolas reorganizem o calendário escolar de acordo com as suas condições, de acordo com cada etapa da educação básica, e que ainda assim mantenham a garantia dos 200 dias letivos. Ou seja, a secretaria, mais uma vez, não está respeitando o que é defendido e orientado pelos próprios conselhos, que também têm um papel de fiscalizar e de guardar o direito à educação, né? Então, a prefeitura ela tem tido esse descuido, né, na organização, espalhando essa reposição de uma forma, organizando a reposição de uma forma imposta, tentando obrigar para fevereiro de 2027, com esse impacto de atrasar o ano letivo, criar calendários diferentes dentro de uma mesma rede, dificultar a transição de estudantes, como você disse, Carol. E também a gente pode ter o funcionamento de turmas simultaneamente no ano de 2026 e no ano de 2027 ao mesmo tempo, ainda com o mesmo calendário com um calendário diferenciado no ano de 2027. Imagina o impacto disso na organização das turmas, na distribuição dos professores, no planejamento pedagógico, né, nas matrículas, até mesmo na alimentação escolar e na rotina das famílias. Então, além disso tudo, que aí é uma escolha política, né, uma escolha política da Secretaria Municipal, a gente ainda tem uma outra questão no calendário de 2027, que vai ser um outro desafio, né, Carol, que nós vamos falar agora, que é em relação à Lei Federal 15.421,
Eu acho que é importante a população também entender que quando a secretaria engessou e definiu que ela estabeleceria que dias, que pessoas poderiam repor, a secretaria ela criou uma bagunça na vida da reposição tão grande que, por exemplo, professores que teriam que repor para determinadas turmas, os dias que a secretaria lançou que esses professores iam trabalhar e essas turmas vão ser atendidas, não necessariamente coincide. Então, além de tudo, a incompetência que a Secretaria Municipal de Educação tem demonstrado nesse processo, o desrespeito, seja pelos trabalhadores, seja pelos estudantes e pelas suas famílias. Então, para nós, é muito importante que a população de Belo Horizonte entenda que, historicamente, essa categoria tem o compromisso com a reposição e com a recomposição do calendário dos estudantes. E este ano, a prefeitura está tornando inviável os trabalhadores fazerem essa reposição, por uma escolha política dela, né? Então, é bom a gente esclarecer essas questões, e aí sim, vamos entrar nessa questão da lei federal, que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas que temos sim algo que está suscitando discussões, que é como que ficará o recesso do ano que vem, no meio do ano, uma vez que tem uma lei federal que está vinculando este recesso ao período da Copa do Mundo Feminina que vai ser sediada no Brasil. Porque a gente já tem contextos e situações específicas, né? E aí, quando você tem uma escolha política da prefeitura de dificultar o calendário, de complicar o calendário de 2027, a gente tem problemas que são sobrepostos, né? Então, essa lei federal 15.421, ela fala sobre a realização da Copa do Mundo Feminina no ano que vem, 2027, no Brasil. E o que ela determina? Ela determina que as redes de ensino ajustem as férias do primeiro semestre, que as férias, geralmente aquelas férias que a gente tem em julho, né? Aqui na nossa rede municipal, tradicionalmente, a gente tem alguns dias de férias, 3 dias de férias, e o restante é uma parte de recesso. E essas férias, elas, do meio do ano, elas devem coincidir com o período da competição, da Copa. Na lei, é estabelecido entre o final de junho e o mês de julho. Essa lei, ela também permite a criação de feriados ou pontos facultativos nos dias de jogos em eventos oficiais. Então, nós temos 2 elementos. Um é o estabelecimento desse ajuste para que as férias coincidam com o período da competição. E o outro também é a possibilidade de que a gente tenha mais dias em que as aulas serão suspensas, além dessas férias no meio do ano, né, que é feriado ou ponto facultativo. E é importante a gente entender, é importante valorizar o futebol feminino, isso é uma conquista. Durante muito tempo as mulheres foram impedidas de jogar o futebol no Brasil, a gente ainda precisa dar visibilidade para essa competição, as mulheres ainda continuam enfrentando desigualdade, preconceito, falta de investimento. Então, o problema não é, o debate não é esse, né? A gente precisa reconhecer o futebol praticado pelas mulheres. O problema é justamente a falta de planejamento, ou um planejamento, se a gente puder dizer, da prefeitura que prejudique as comunidades escolares. A PBH já sabe, a Secretaria Municipal e a Prefeitura já sabem que o calendário de 27 terá que ser reorganizado por conta dessa competição. E mesmo assim, está empurrando para fevereiro de 2027 uma reposição que poderia ter sido negociada de forma mais democrática e responsável. Se a gente tivesse, por exemplo, a liberação de mais sábados, né? Se a gente tivesse a liberação do próprio mês de janeiro, por exemplo, né? Em que a gente conseguisse encerrar o ano de 2026 ainda dentro do período escolar de 2026. Mas é uma gestão que cria um problema que vai ser carregado para o próximo ano. E depois poderá dizer que não teve tempo, que o calendário está apertado, que as escolas precisam aceitar novas imposições. É justamente uma lógica que transforma a desorganização da secretaria em prejuízo para as comunidades escolares. A prefeitura também enviou várias planilhas, né, com diversos erros, com turmas com quantidades incorretas de dias, e orientações que mudam frequentemente. E aí, ao mesmo tempo, não aceita os calendários discutidos e aprovados pelos colegiados dos escolares. Nesse sentido, é importante lembrar, o Sindirrede soltou uma orientação há algum tempo atrás, dizendo que as
os coletivos escolares organizassem uma reunião com os colegiados, respeitando a normatização da definição do calendário escolar. O que isso significa? Há uma normativa de construção do calendário pelo colegiado de forma democrática que a secretaria não está respeitando. E aí, nesse sentido, é importante que os coletivos se reúnam e aprovem esse calendário pelo colegiado e enviem essa ata de aprovação para o Sindirrede, para que a gente possa ter subsídio de que os coletivos escolares estão respeitando a regulamentação. Quem não está respeitando a regulamentação é a Secretaria Municipal de Educação. E aí é importante, né, quando a gente fala dessa legislação federal que muda o recesso, a gente trazer um outro ponto, né, que esse não é tanto da Secretaria Municipal de Educação, o da Secretaria, a Thalita já abordou muito bem, mas que é uma questão que é de fato um problema no nosso país. A gente tem uma legislação que visa valorizar uma Copa do Mundo feminina que vai ser realizada no Brasil. E que o período de duração dessa Copa, ele é longo, ele tem toda uma questão. E aí você obriga que as escolas não estejam tendo aula nesse período, sendo que nós temos um calendário de 200 dias letivos, que todo ano é aquela estratégia de ver como que vai fazer para poder caber até o final de dezembro, quanto tempo vai ter ou não de recesso. Então, na Copa de 2014, algo semelhante aconteceu. Mas aconteceu não obrigando a ter férias e recessos durante todo o período da Copa. Obrigou que, nas cidades em que tivesse tendo os jogos, não tivesse tendo grande circulação. Então, nessas localidades, estava tendo recesso, garantindo, então, de fato, a questão da mobilidade urbana para que você tivesse melhor atendimento. Porque pensem só, quando você pensa em uma lei federal, você está obrigando a mesma métrica que vai pensar Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que são grandes metrópoles, você também vai pensar pequenas cidades dos rincões do Brasil, seja lá no norte de Minas, seja no Pará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul. Então, você obriga localidades que vão passar longe dessa competição e que a gente sabe que sim, poderia ter uma dispensa no dia dos Jogos do Brasil e tudo mais, mas não é algo dialogado. Dialogado com quem? Com as comunidades escolares. E por que isso é importante? Porque você afeta a vida de milhões de brasileiros, porque nós temos aí famílias que são afetadas, estudantes que são afetados, trabalhadores que são afetados, e inviabiliza uma organização coletiva da escola, de fato democrática, porque tudo isso que nós estamos defendendo para a rede municipal, a gente não defende só para a rede municipal, a gente defende para a educação. Acreditamos que o princípio da educação pública, ela tem que ser democrática, ela tem que ser participativa e ela tem que ser laica. Então, todas essas questões afetam os princípios da escola pública e a LDB garante esses princípios. Então, além de diretrizes e bases nacionais da educação pública, ela garante tudo isso. Então, é muito importante entender que não é uma questão da competição, é uma questão de como esse tipo de legislação afeta o cotidiano escolar e não dialoga com a realidade das escolas. Porque, sim, você tem um período de Copa que ele é muito longo. Imagina se nessa Copa a gente tivesse, por exemplo, um recesso que impedisse a gente estar acompanhando. Então vamos valorizar a Copa e não vai ter circulação de pessoas, o país para. Então todas essas questões, elas são muito delicadas e é importante que a população se intere dessas informações e exija participar. Porque, infelizmente, uma legislação como essa, ela não leva em consideração a organização da sociedade em todas as suas esferas, não só nas grandes cidades, onde temos sim os estádios e onde vão acontecer os jogos. Então, é importante o calendário escolar ter e contar com a participação de todos. Thalita? Carol, a greve terminou, mas a gente continua na luta pelo direito à educação, porque isso não terminou. É importante, inclusive, a gente dizer para os nossos ouvintes que, historicamente, na história da educação no Brasil, os professores e as professoras sempre tiveram um papel fundamental
na luta pela garantia do direito à educação. Essa luta, ela não é somente das famílias ou somente daqueles e aquelas que defendem a educação pública. As professoras e os professores sempre, os profissionais da educação, sempre na história, desde o século XVIII, sempre se mobilizaram para brigar e para lutar pela defesa do direito à educação. Quando o professor e a professora, muitas vezes, está defendendo a valorização da sua carreira, a valorização do seu fazer pedagógico, está defendendo a melhoria das condições nas escolas, está defendendo também a qualidade da educação. E é isso que a gente está fazendo nesse momento, denunciando que essa reposição, da forma como ela está sendo organizada, ela está ferindo diretamente o direito à educação, o direito aos 200 dias letivos. Em dois âmbitos. Primeiro, porque a prefeitura está dizendo que a educação infantil é uma etapa menos importante, que não precisa ter cumprido os 200 dias letivos. E no caso das outras etapas, quando inviabiliza a reposição, inviabiliza também essa garantia dos 200 dias letivos. Então, não basta colocar no papel que houve um dia letivo, é preciso garantir que esse dia tem uma escola completa, tenha profissionais presentes, tenha condições pedagógicas e tenha educação de verdade. Ou seja, a prefeitura está lidando com o entendimento do direito à educação, a escola pública, como se ela pudesse ser uma escola de menor qualidade, com menos estrutura, com menos condições, né? A gente está vivenciando aí um contexto lá do início da década de 90, onde a gente estava iniciando a conquista pela ampliação do direito à educação para todo mundo, e a gente tinha que lutar pelo básico. A verdade é que tem muitas cidades ainda que têm que lutar pelo básico, né? Mas a gente vive numa metrópole grande e Belo Horizonte tem estrutura para poder fornecer uma das melhores qualidades em educação da rede municipal. Então, a gente precisa que a prefeitura entenda que essa forma de organizar contradiz qualquer tentativa de tratar a educação infantil como um direito, a educação infantil e as demais etapas. Né? A prefeitura naturaliza dias letivos incompletos e impõe um calendário que transfere os problemas de 2026 para 2027 sem uma construção democrática. A gente precisa, sim, entender a necessidade de flexibilizar a organização do calendário, mas sem diminuir o direito dos estudantes. E a responsabilidade por essa desorganização, ela não pode ser colocada sobre os trabalhadores, sobre as direções escolares e sobre as famílias. Cabe ao sistema municipal criar as condições materiais e administrativas necessárias para que a reposição se dê da melhor forma possível. Esse ano de 2027 vai ser um ano excepcional por conta dessa condição e ele precisa de um planejamento e de uma participação real da comunidade escolar. Não pode ser feito dessa forma antidemocrática e impositiva como a prefeitura tem feito. Então é importante, né, e que a gente convida aí a população que está acompanhando, que está vendo a impossibilidade dos seus filhos de terem uma reposição com qualidade, com garantia de fato dos seus direitos, que está vendo a possibilidade do seu filho no próximo ano, às vezes não conseguir uma vaga em outra rede por conta de ser uma etapa de conclusão, ou até mesmo por outras razões, que também nos ajude nessa luta, buscando aí os órgãos que podem, sim, atuar junto da prefeitura, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, porque entendemos que a escolha da secretária municipal de educação, Natália Araújo, e do prefeito Álvaro Damião, é uma escolha que, para punir os trabalhadores que fizeram a greve, eles estão muito punindo os estudantes e suas famílias. A punição para muito além dos trabalhadores, ela está sendo feita aos estudantes e às suas famílias. Então é importante que a gente faça essa pressão sobre a prefeitura, que a gente diga que a gente não aceita dessa forma, que a reposição ela tem que sim ser completa, que o estudante tem o direito, porque, por exemplo, um estudante que for na reposição a partir de amanhã, que não teve aula e não teve o reforço, a professora de reforço dele foi impedida de repor. Ele não poderá ter a aula de reforço por uma escolha da secretária. Ele não poderá participar dos projetos na biblioteca por uma escolha da secretária. E isso tudo é muito grave e, com certeza, afeta diretamente o
desenvolvimento escolar desses estudantes. Não dá para a secretária, ou mesmo para o prefeito, falar muito que eles estão preocupados com os mais vulneráveis, que eles estão muito preocupados com o papel social que a escola tem, e não garantir uma educação de qualidade com tudo aquilo que tem que ser garantido na reposição. Então, tudo isso é muito importante. O Sindirrede, ele fez uma ação que está tramitando na justiça para assegurar isso, mas é importante também que os cidadãos busquem seus direitos, façam pressão na prefeitura, façam denúncia na ouvidoria da prefeitura, porque tudo isso é o direito dos estudantes que está sendo lesado, para poder punir um trabalhador que disse que a educação de Belo Horizonte está, sim, com sérios problemas, porque a nossa greve foi legítima e se pautou em denunciar todos os problemas da educação pública de Belo Horizonte que estava prestes a colapsar. É isso, sigamos atentas e atentos na defesa da escola pública e na garantia do direito à educação.